No vídeo Como Descrever de hoje, eu vou falar sobre como descrever a localização das lesões no joelho. Quando você se depara com um caso como esse aqui, onde a gente encontra uma alteração do sinal no osso subcondral no côndilo femoral medial, mas fica em dúvida como descrever em que parte do côndilo femoral ele está, na porção mais lateral, na porção mais interna, como localizar adequadamente as lesões de forma precisa e sem dar margem à dúvida. Continue aqui que o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que tudo está relacionado ao corpo humano na posição anatômica, que seria essa aqui. Assim, tudo que está mais para cima, mais perto da cabeça, é cranial, e tudo que está mais para baixo é caudal. Daí que vem o eixo crânio-caudal, que é referência para várias medidas. A gente tem também como referência a linha média, que passa pelo centro do corpo, dividindo o corpo em duas metades, o lado direito e o lado esquerdo. Mas outra referência da linha média é que tudo que está mais próximo dela é medial e tudo que está mais afastado dela é lateral. Quando a gente está lidando com o corpo em geral, é mais fácil. O problema começa porque essa referência tanto é usada para o corpo como para as estruturas anatômicas de cada articulação, como no joelho, que vai ser o que a gente vai discutir aqui. Então, partindo do corpo como um todo, agora para localizar nossa atenção no joelho. Nessa representação esquemática dos dois joelhos, o direito e o esquerdo, no plano coronal. Essa linha tracejada amarela é a mesma linha usada como referência da linha média do corpo. E aqui a gente vai usar o mesmo raciocínio de que tudo que está mais próximo da linha média é medial e tudo que está mais afastado da linha média é lateral. Alguns usam como sinônimo de medial e lateral os termos interno e externo. Por isso que a gente encontra a descrição de menisco medial, né, que seria o menisco mais próximo da linha média, que alguns chamam também de menisco interno. Da mesma forma, o menisco lateral, que está mais longe da linha média e que alguns chamam de menisco externo. Já a tíbia é um osso que está mais medial, enquanto a fíbula é um osso que está mais lateral. Por isso que a gente encontra também os termos tibial e fibular como sinônimo de medial e lateral, como, por exemplo, nos ligamentos colaterais. Tem gente que chama o ligamento colateral medial de ligamento colateral tibial e chama o ligamento colateral lateral de ligamento colateral fibular. E agora, saindo um pouco da linha média como referência do corpo e usar como referência só a tíbia. A gente pode traçar também uma linha em que a gente divide a tíbia numa porção mais medial e numa porção mais lateral. Daí que vem os termos platô tibial medial, que é a porção do platô que está mais próxima da linha média, e platô tibial lateral, que está mais longe da linha média. A mesma coisa a gente pode fazer no fêmur. Usando como referência uma linha que divide o fêmur ao meio, a gente tem o que é mais próximo da linha média, o côndilo femoral medial, e o que é mais longe, o côndilo femoral lateral. E a gente pode querer estreitar mais a anatomia e usar como referência um compartimento, né? Ou compartimento medial ou compartimento lateral. É aí que algumas vezes fica um pouco confuso pela diversidade de termos que pode causar alguma ambiguidade. Então, eu posso também dividir o platô tibial numa porção mais perto da linha média e outra mais longe, assim como o côndilo femoral. Então, como descrever uma lesão que se localiza aqui, bem na pontinha do platô tibial medial, outra aqui, né, nessa parte aqui do côndilo femoral, outra aqui. Então, é isso que a gente vai discutir a partir de agora nesse vídeo. Mas antes disso, você sabe que é super importante você deixar seu like e você se inscrever no canal. E se você ainda não segue, segue lá no Instagram, porque a gente tem bastante conteúdo que complementa o que a gente vê aqui no YouTube e complementa também o que a gente vê no site. Então vamos lá na localização, começando pelo plano coronal, em que a gente tem as porções medial e lateral do joelho. Eu prefiro usar os termos medial e lateral para tudo que é anatômico, porque assim a gente fica mais de acordo com a nômina anatômica e fala uma linguagem mais universal. Então, eu prefiro, por exemplo, falar menisco medial e menisco lateral, ao invés de interno e externo, falar côndilo femoral lateral, côndilo femoral medial, falar platô tibial lateral, platô tibial medial, usar ligamentos colaterais medial e lateral, em vez de fibular e tibial. Da mesma forma, gastrocnêmio, usar a cabeça medial e a lateral, enfim, tudo que é anatômico, eu prefiro usar medial e lateral.
Uma outra coisa que ajuda bastante na localização é a gente usar reparos anatômicos como referência. Por exemplo, dizer que a alteração se encontra na região intercondilar do fêmur, que está próximo ao tubérculo dos adutores, ou que está junto das eminências intercondilianas, né, ou as espinhas tibiais, medial ou lateral, ou entre elas. E, além disso, eu acho importante que a gente se baseie na literatura, principalmente na literatura mais popular, onde a maioria das pessoas do nosso meio estuda. Porque quanto mais gente falar os mesmos termos, fica muito mais fácil o entendimento dentro da própria especialidade e também entre as diferentes especialidades. Então, a gente tem aqui um artigo, né, de 2020, da Skeletal, em que ele usa como referência para localizar as fraturas por insuficiência no côndilo lateral femoral, usando os seguintes termos. No coronal, ele coloca a porção mais interna, a porção central, e essa porção aqui mais externa. E no sagital, ele coloca a porção anterior, central e posterior. Então, ele divide o côndilo dessa forma, que é uma forma que também a gente pode dividir o platô tibial, porque são termos que a gente encontra na literatura. Então, quando a gente quer descrever em mais detalhes uma lesão que se encontra em um compartimento, né? A gente já sabe que é medial, já sabe que é lateral, mas a gente quer detalhar melhor. Quando a alteração está na pontinha do osso, seja no côndilo ou no platô tibial medial, ou na pontinha do côndilo do platô tibial lateral, ou seja, nessa porção bem mais externa, eu gosto de usar na periferia do osso, né? Na periferia do côndilo femoral medial, na periferia do platô tibial lateral, porque eu acho que é um termo que não dá margem a dúvida, né? Porque a periferia é a periferia. Da mesma forma, não costuma dar muita dúvida quando a gente fala que é na porção mais interna do côndilo ou do platô. Ainda mais naqueles casos em que a gente consegue ainda dizer que está próximo à eminência tibial lateral ou à região intercondilar, por exemplo. E entre elas, dizer que está na porção central. Também todo mundo entende. E no plano sagital, né, que a gente divide nas porções anterior e posterior, a gente também tem uns reparos anatômicos interessantes, como o sulco terminal, por exemplo, no côndilo femoral lateral, em que a gente muitas vezes encontra edema, encontra uma fratura ali próximo dele, principalmente nos traumas em pivot shift, né, que a gente tem ruptura do ligamento cruzado anterior. A gente tem a tuberosidade da tíbia, que também é um reparo anatômico bem conhecido, a origem dos gastrocnêmios. Então, tudo isso ajuda a gente localizar de maneira mais detalhada a lesão. Em termos de divisão, né, a gente tem a tróclea, que é essa porção mais anterosuperior do fêmur, a porção anterior do côndilo e anterior do platô tibial, né, que a gente divide em terços, anterior, central e posterior. E eu coloquei essa porção aqui do côndilo posterior mais superior pontilhada, porque também é importante a gente ter noção do conceito de área de carga, ou zona de carga, né, que seria a área que recebe maior carga axial. Então, a área que recebe mais carga axial é essa aqui, no plano coronal, e no plano sagital seria essa aqui. Por isso que lesão condral nessas regiões costuma ser pior do que nas regiões em que a gente não tem carga axial, como a tróclea e essa porção mais posterior do côndilo femoral, em que está fora da área de carga. Então, é interessante, quando a gente tem uma lesão aqui, a gente dizer que é uma lesão na porção posterior do côndilo femoral, fora da área de carga, ou dizer que está na área de carga da porção posterior do côndilo femoral. E no plano transversal, né? No plano transversal, a gente costuma descrever lesões mais na patela e na tróclea, em que a gente tem as facetas laterais, né, de um e de outro, e as facetas mediais. E aí o raciocínio é o mesmo. Quando a gente tem uma lesão na pontinha, a gente pode dizer que é uma lesão na periferia, e aí pode ser na periferia tanto lateral como medial. E essa região entre as facetas é que costuma dar alguma controvérsia, porque existem formas diferentes de descrição. O que a gente vê mais no dia a dia são os seguintes termos: o ápex ou ápice, vértice, crista e porção central. Então, eu vou fazer algumas considerações sobre eles. O primeiro é o ápice. Na anatomia óssea da patela, a patela é considerada um osso triangular, e por isso que a porção mais superior é chamada de base e a porção mais inferior é chamada de ápice. Já essa região aqui que eu coloquei em laranja, que é esse encontro das facetas, ela não acontece só na porção inferior. Na verdade, ela é ao longo do eixo crânio-caudal da patela, porque ela é a junção entre as facetas medial e lateral. Por isso, eu não acho o termo ápice ou ápex adequado, porque ele pode confundir com você está descrevendo uma alteração no polo inferior da patela.
e você pode estar descrevendo uma lesão no terço superior ou no terço médio. Por isso o termo vértice é mais usado, mas mesmo no termo vértice existe alguma controvérsia. Isso porque esses termos foram importados da geometria. Então, quando a gente tem um polígono, um poliedro, cada lado é chamado de face, então daí que veio o nome faceta medial e faceta lateral, né? Porque são esses dois lados da patela, que você tem essas duas superfícies. Já a aresta seriam as linhas resultantes do encontro de duas faces. Então, se a gente for olhar aqui na anatomia óssea, existe essa proeminência aqui que é chamada de crista patelar, que é justamente esse encontro da faceta lateral com a faceta medial da patela. Então, muitos preferem usar o termo crista por entender que a crista corresponderia a uma aresta, ou seja, uma linha resultante do encontro das facetas medial e lateral. Já o termo vértice significa o ponto de encontro entre as arestas. Então, enquanto a aresta é uma linha, o vértice é um ponto. Então, se eu tenho, por exemplo, uma lesão aqui, né, nessa região laranja, quem descreve como vértice, levando em consideração que está descrevendo uma lesão num ponto, e quem descreve como crista tem o entendimento de que ele está descrevendo em cima de uma linha. Por isso que esses termos são os mais utilizados. E o termo porção central também é útil para descrever não só quando você tem uma lesão aqui bem no encontro das facetas, mas quando você tem uma lesão que pega um pouquinho da faceta medial, um pouquinho da faceta lateral, e para não ficar uma descrição muito grande, você tem uma alteração nessa região, coloca porção central, que já incluiria essa pontinha e um pouquinho de cada faceta. Já a tróclea, a gente encontra a porção central também, o centro e o fundo da tróclea. Alguns fazem uma tradução literal do inglês e colocam garganta da tróclea também, mas o que a gente encontra com mais frequência é a porção central, centro e fundo da tróclea. Então, depois do que a gente conversou, como é que a gente descreveria essas lesões? Essa alteração aqui poderia ser descrita como uma alteração na porção mais interna do côndilo femoral medial, que todo mundo entendeu. Da mesma forma, essa aqui, como uma lesão nas porções central e posterior da área de carga do côndilo femoral lateral. É que está bem claro aqui que pegou a porção central, pegou a porção posterior, mas tudo na área de carga. Essa porção posterior aqui mais vertical, que está fora da área de carga, não pegou, nem a tróclea e nem a porção anterior. E essa aqui já é uma lesão na tróclea, né, na porção mais inferior da tróclea, que eu posso dizer, tanto na porção inferior da faceta lateral, como na porção inferior da faceta lateral próxima ao centro, ou na transição entre a faceta lateral e a porção central. Enfim, todas essas descrições vão dar uma ideia detalhada para o médico assistente entender onde a lesão se encontra. Se depois você quiser consultar, os esquemas da localização das alterações já estão lá na página Anatomia e Joelhos, basta clicar que você vai ver todos esses esquemas que eu mostrei aqui. Bom, pessoal, por hoje era só nesse novo vídeo como descrever. E aproveita para conhecer os outros vídeos dessa playlist, que a gente já tem como descrever edema, lesões ligamentares, ruptura parcial e completa no mesmo tendão, vértebras de transição, abaulamento e hérnias lombares. Então já tem bastante conteúdo. Então assiste lá e se inscreve aqui. Até a próxima!